como vai você? Tudo bem? Mais uma vez, grata a Deus, porque hoje estamos aqui celebrando ao santo nome do Senhor por 2 anos do canal. Jesus está aqui, o nome do canal, o nome dado por Ele mesmo. Estou aqui simplesmente para agradecê-lo. Quero comemorar com você que está aí, você que adentrou pela primeira vez e se deparou com essa criatura aqui. Muito prazer, meu nome é Sueli Arcanjo, fique à vontade, a casa é do Senhor. A você que tem nos acompanhado dos vídeos de mensagens bíblicas, muito obrigada, e a todos vocês que se inscreveram no canal, olha, só Deus para abençoá-los. Amém? Então, vamos lá com o título, Senhor, hoje só quero agradecer. Mas antes disso, gostaria de te dar um tempinho, que você puder estar se inscrevendo no canal. Não saia daí, aguarde, volto já. Deus falará contigo. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema, Senhor, hoje quero agradecer. O texto bíblico pelo qual estaremos fazendo menção se encontra em Salmos 116, é um texto muito conhecido, apenas o versículo 12, diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E aqui estou agradecendo a Deus por estar 2 anos aqui no YouTube com a sua palavra. Deus, Ele dá essa possibilidade. 2 anos atrás, estava adentrando aqui pela primeira vez, através do meu cunhado, irmão, amigo muito querido, que me sugeriu imediatamente, entrou na minha mente, no meu coração, mesmo achando que o coração é enganoso, vamos fazendo aquilo que há de possibilidade, já que vem até a nós a oportunidade. E fui buscando a Deus, orando, e Deus veio me confirmando a possibilidade. O primeiro vídeo, se você puder ver, completamente paralisada. E a partir da edição do primeiro vídeo, deixei que fosse enviado ao YouTube, não tirei do ar. Se você puder observar a criatura apática, paralisada, frente dessa telinha, já transmitindo o recado de Deus. Está lá, para quem quiser ver e também está recebendo a mensagem de Deus que ali está, porque este é o objetivo, é a mensagem de Deus ser pregada, a mensagem de Deus servir de edificação para aqueles que estiverem de posse desses vídeos. Essas mensagens, elas têm me tornado mais grata a Deus por esta tão sublime oportunidade. E o salmista, diante de Deus, ele coloca, que fala do amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. O salmista, ele vem trazendo aquela expressão daquele contentamento, daquela alma que experimentou os benefícios de Deus a tal ponto que ele mesmo fala com a sua alma em gratidão a Deus por tudo que passou, por muitos momentos de muitas aflições, de sentir a sua alma aflita, apertada, triste, vazia. Aqui a palavra de Deus diz que ele ora, ele diz que o Senhor ouviu. Primeiro, amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele expressa gratidão a Deus a tal ponto de falar: amo ao Senhor. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Em momentos de aflições, em momentos de luta, de angústia, de tristeza, que é completamente interiorizada, e aí a expressão do rosto passa para aqueles que estão diante daquela pessoa naquele momento, e
o que se vê é realmente um rosto abatido, às vezes o semblante descaído, porque o que transpassa fora, na verdade, é o que está por dentro. Porque a boca, ela só vai falar daquilo que o coração está cheio, não é mesmo? Imagine a situação desta vida, aquele momento onde é exatamente assim que acontece. Nós olhamos para um lado e olhamos para o outro e nos sentimos sós. Quem pode ouvir o nosso grito de socorro? Deus. Salmos 121, quando o salmista, ele também está passando por um problema dificílimo e ele está buscando socorro e ele olha para os montes e pergunta: de onde me virá o meu socorro? Deus próprio faz com que ele incline a sua cabeça para o alto. Ele consegue receber a compreensão que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Este é o Deus que não me canso de servi-lo e ainda é tão pouco. Por mais que acreditemos que façamos alguma coisa para Deus, sempre é muito pouco. Mas é a sua bondade que nos faz prosseguir. Ele não precisa disso, mas confiar em nós, porque Ele coloca nas nossas mãos para que estejamos executando a sua obra. Quem faz é Ele através do seu Espírito Santo, mas Ele quer ver em nós atitude, passo de fé. E aí Ele vem, Ele coloca as suas mãos e quantos milagres através das nossas vidas, como canais de bênçãos dele, ele proporciona. Ele faz o que ninguém faz. Ele é o que ninguém é. Ele é o grande eu sou. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o dono da sua palavra. Amém? O salmista, ele continua expressando essa gratidão a Deus, porque ele diz que ele se inclinou para mim. Olha, um Deus tão grande, no seu alto e sublime trono, está dando ouvidos à voz de alguém que está aflito e desesperado com a sua alma angustiada. Ele se inclinou para mim, ele reconhece e ainda diz mais: inclinou os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele reconhece a necessidade e a importância de continuar invocando o nome do Senhor. A importância da oração, a importância de buscar a face do Senhor, de reconhecê-lo como aquele que pode fazer o que ninguém pode. É aquele, não precisa disso, mas ele espera de nós adoração. Ele espera de nós o reconhecimento da grandeza dele. Ele espera de nós o louvor, porque a sua palavra diz em Salmos também que todo ser que respira louve ao Senhor. Ele vai trazendo aqui, através das suas próprias palavras, naquele momento onde ele experimenta essa particularidade com Deus. Ele transmite a nós, porque fica registrado na palavra de Deus, porque o próprio Deus permite que seja registrada na sua palavra, para que possamos saber que precisamos fazer história com Ele, porque precisamos saber que sem Ele nada poderemos fazer. O salmista, ele estava angustiado a tal ponto que diz a sua palavra: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Está aqui no verso 3. Podemos imaginar essa situação? Cordéis de morte o cercaram e angústias do inferno. Ele estava de tal modo
angustiado, sofrido, magoado, massacrado. Ele estava como se já estivesse morrendo, mas ele reconhece que, até mesmo com o seu coração apertado e triste, Deus o ouviu. Deus se inclina para ele. Deus ouve o seu clamor, a invocação ao seu nome. E aí ele tem do Senhor a resposta, do cuidado, do amparo. Ele tem do Senhor a resposta nele mesmo, da sua vida sendo renovada, a sua vida sendo cuidada por ele de uma forma esplendorosa, onde ele reconhece a necessidade da gratidão a esse Deus maravilhoso. Quando chega no verso 4, ele diz: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Amém. E ele tem a sua alma livrada pelo Senhor. Já paraste para pensar? Eu não sei a maneira como você se encontra agora neste momento, mas aqui está uma receita santa dos céus. Aqui está um aprendizado tão grande com alguém que viveu, experimentou cordéis de morte, tristeza profunda. Ele estava completamente depressivo, deprimido. Ele estava com um problema de depressão profunda. É muito parecido pelos sintomas que ele descreve aqui, mas ele continuou invocando o nome do Senhor, porque muitas das vezes nós acreditamos que o momento em que passamos, se está difícil, estamos orando e achamos que o Senhor não está respondendo, porque o Senhor quer mais. O Senhor quer ouvir a invocação ao seu nome, a busca pela sua face, a tal ponto de que ele possa reconhecer, através daquela vida que está invocando o seu nome, a fé para continuar buscando a ele. Amém? E é em espírito, em verdade, é assim que ele trabalha. E aqui o salmista, ele continua invocando o nome do Senhor e ele diz as palavras que ele se dirigiu a Deus nesse momento de tanto sofrimento, com essa doença da alma, enfermidade na alma. Aquilo que médico nenhum cura, a não ser o Deus Todo-Poderoso, porque está alojada na alma. Quem vai identificar a alma humana, senão Deus? E aqui ele diz estas palavras, guarde bem: ó Senhor, livra a minha alma. Amém? E ele vem reconhecendo que o Senhor é piedoso e justo. Ele tem a humildade de se colocar quebrantado diante de Deus. Ele pede a Deus que tenha misericórdia dele. Só Deus que tem essa condição de amar uma vida de tal forma, de se compadecer desta vida que grita pelo seu nome, que ele é aquele que é misericordioso. São essas misericórdias do Senhor que são as causas de não sermos consumidos. Glória a Deus, aleluia. Grande é o nosso Deus. O salmista, ele também reconhece aqui no versículo 6 que o Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Ele guarda os simples. Ele é aquele que precisa ver verdadeiramente um coração quebrantado e contrito. Davi reconheceu que um coração quebrantado e contrito jamais
desprezará o Senhor. O salmista vem transmitindo aquilo que a sua alma estava incomodada, a sua alma estava enferma. Quando se chega a um momento de estágio de enfermidade tão grande, passa do físico para a alma, ou vice-versa, ou uma alma enferma, ela acaba com o físico, destrói o físico, porque quando destrói por fora, porque por dentro já está naquela condição que só as mãos de Deus tocando e curando é que tudo pode ser recuperado. Fora isso, não tem um renovo, não tem uma renovação espiritual, porque só Deus pode, só Ele faz, só Ele enxerga aquilo que nós não enxergamos, porque a nossa maior luta, ela não é contra a carne e o sangue. Efésios 6, amém, fala sobre isso, porque nós precisamos saber quais são as armas que verdadeiramente precisamos usar para que o inimigo de nossas almas possa estar sendo impedido pelo próprio Deus de continuar prejudicando as vidas que Deus ama tanto. Amém? Muitas das vezes Deus permite, porque Ele nos prova até onde vai a nossa fé nele. E o salmista vem falando de uma forma tão profunda, porque ele diz no verso 7, volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ele reconhece que Deus trouxe uma calmaria, uma paz, um sossego, uma tranquilidade para a alma dele, que é como se ele falasse isso com as minhas palavras. Se acalma. O Senhor, o nosso Senhor, já cuidou de você, já trouxe calmaria. Agora, olha, como diz o salmista aqui, volta a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Quero te falar uma coisa. Neste momento, quem é que te faz realmente bem, senão o Senhor? Porque se não for o Senhor, o que vai haver é aflição, aperto de coração, tristeza, poder de morte cercando, porque só o Senhor, Ele livra a alma do homem, do mal, dos perigos, das adversidades. Só Ele é Deus. E o salmista, ele testemunha sobre aquilo que ele viveu e que demonstra eterna gratidão a Deus, porque quando ele diz aqui no verso 2, repetindo, ele diz assim, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Precisamos estarmos pronunciando palavras para o Senhor, palavras tais que possamos expressar, mesmo que Ele já saiba, porque mesmo antes que venha uma palavra nos nossos lábios, o Senhor já sabe que tanto querer quanto efetuar é tudo de acordo com a sua vontade. A palavra de Deus diz que até o desejo de adorar vem do Senhor. Sem o Senhor, nós não somos nada, porque nós precisamos do sopro divino para permanecermos de pé, pela sua graça imerecida. Amém? Mas o quão bom é
louvar a Deus. Quando louvamos ao Senhor, mesmo como o salmista que estava em situação adversa, em situação onde ele não suportava mais. Quando ele clama ao Senhor, quando ele invoca o seu santo nome, é de forma desesperadora, mas com detalhe, com fé. Porque se ele não tivesse a fé suficiente, ele não clamaria pelo nome do Senhor. Clamar pelo nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, é saber que Ele está pronto para socorrer. Amém? Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que foi enviado por Deus para nos dar vida e vida com abundância, para nos dar o acesso que antes foi perdido lá no Jardim do Éden, onde foi tirado o acesso por causa do pecado, por causa de dar ouvidos ao inimigo de nossas almas. Mas Deus enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o Verbo encarnado. Jesus Cristo, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, como diz, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Vamos buscar a face de Deus através dessa fé que foi dada pelo grande e eterno Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, que nos dá acesso direto ao Pai, para que hoje nós possamos estarmos invocando o nome do Senhor através de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, tudo é possível ao que crê. Ele, o Verbo vivo, estava desde antes da fundação do mundo. Ele estava no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e nunca mudará. Ele é aquele que está agora aqui, nesse momento, entre nós, recebendo essa adoração ao seu nome, e está aqui através do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que tem o poder do convencimento, da verdade, da justiça. O Espírito Santo nos envolve nesse momento santo, sublime, com a sua palavra, para mostrar para mim e para você que tudo é possível ao que crer, para mostrar que mesmo um homem em tal condição, invocando o seu nome, clamando pelo nome de Jesus, clamando, invocando a face de Deus, Ele liberta qualquer aflição de alma e Ele faz com que esteja repousando em tranquilidade. Amém? Que tal hoje mesmo começar, se ainda não fizeste, ou se já tens feito e achas que é muito? Não é não. Continua fazendo, porque do céu o Senhor ouvirá e responderá. Amém? Esse é o Deus eterno. Aleluia. Invocar-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É tudo que Deus quer. Nós precisamos estarmos com os nossos corações quebrantados diante de Deus, para que Ele possa achar em nós condição de nos perdoar dos nossos pecados. Faça isso hoje mesmo,
Se essa alma está angustiada e aflita, confie que tem aquele médico da alma que muda qualquer história ruim em história boa. Aproveita, porque Ele está aqui, Jesus está aqui. Amém? Jesus está aí. Não pode ter dúvida, porque Deus não trabalha na dúvida. O salmista aqui, quando ele clama o nome do Senhor, naquele desespero ele clama, a palavra de Deus não demonstra em momento nenhum que ele esteve com dúvida. Esse é o segredo. Estamos aqui já no final, mas o salmista, ele vai aqui através e a palavra de Deus vai sendo discorrida. No versículo 8 diz: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Quem pode livrar as nossas almas do desespero? Quem pode livrar as nossas almas da morte? Quem pode livrar os nossos olhos das lágrimas? E quem pode tirar os nossos pés da queda, senão Deus? Tudo isto aconteceu com aquele que descreve para nós em minúcias de detalhes, da sofreguidão ao livramento, da angústia do desespero à satisfação de louvar e agradecer a Deus. Amém? Dos momentos de cordéis de morte lhe cercando e ele invocando o nome do Senhor e buscando a sua face. Ele declara no versículo 9: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. O Senhor precisa ouvir isso de nós. O Senhor precisa ouvir de nós que esta confiança depositada nele precisa ser a tal ponto de estarmos diante dele, pronunciando com os nossos próprios lábios, no mais profundo das nossas almas, como o salmista fez, dizendo ao Senhor: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. É o que Deus quer de nós. Ele quer que nós estejamos andando perante a sua face, nessa terra, que é muito, tudo aqui é muito passageiro. A vida, passa muito rápido. Eu estava há 2 anos atrás, aqui como estou agora falando com você, preocupada, com medo, assustada para estar gravando o primeiro vídeo. E já estou fazendo 2 anos. Passa muito rápido. Amém? Sou grata a Deus pela oportunidade de estar conhecendo essa plataforma, conhecendo aqui esta grande empresa, o YouTuber, que dá essa possibilidade, está aí para quem quiser. E aqui eu aproveito para estar fazendo menção do nome do Senhor. Eu aproveito essa oportunidade dada para estar fazendo aquilo que tenho aprendido com o Senhor. Porque não é fácil para ninguém. Porque cada um de nós temos uma cruz para carregar. Jesus carregou a maior delas, mas ele diz que cada um de nós deve levar a sua cruz. Mas essa cruz é sustentada todos os dias por Ele mesmo. Amém? Porque senão nós não suportaríamos, porque a cruz mais pesada Ele carregou. Ele carregou por amor a nós, para estar levando até o Calvário e estar pagando um preço com a sua própria vida por amor
a todos nós, a toda a humanidade. Porque a palavra de Deus diz em João 3,16, e nós não podemos esquecer de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Amém? Precisamos estarmos honrando ao grande Deus através do reconhecimento de Jesus Cristo pelo feito, grande feito por nós, para nos dar acesso aos céus, para nos dar esta chance de, quando fecharmos os nossos olhos, sabermos que abriremos com Jesus. Amém? Então, que possamos estarmos fazendo como o salmista fez. E ele diz: cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira, porque ele já não acreditava mais em ninguém. Mas aqui a palavra de Deus, quando diz que todo homem é mentira, é porque ele tira todo o crédito que ele pudesse ter em algum homem aqui na terra. Mas ele não descredibiliza aquele que verdadeiramente precisamos acreditar, porque ele é o único que socorre os aflitos. Amém? Ele é o único que tira uma vida da escravidão para uma vida liberta com ele. Ele é o único que faz. Ele é o único que transforma um rosto triste em formoso e alegre. Ele é o único que tira daquele que usou e muitas das vezes emprestou até a sua boca para estar pronunciando palavras ruins, negativas. O Senhor coloca louvores perfeitos. O Senhor coloca um novo vocabulário. O Senhor coloca a paz que excede todo entendimento humano, que só podemos encontrar em Jesus Cristo. Essa paz que o salmista experimentou e que experimentou da tristeza para a adoração a Deus, em gratidão ao seu nome. E ele diz: que darei eu ao Senhor? Que darei eu? Ele busca nele mesmo, porque o reconhecimento por tudo aquilo que Deus fez na vida dele, ele sabe que ele não tem como agradecer, e ele faz a pergunta para ele mesmo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? Tens reconhecido o quanto Deus tem cuidado de ti? Tens reconhecido que não há outro a quem verdadeiramente ser buscado, ser invocado? Hein? Então, é hoje, é já. Muda essa história, e que você possa, não daqui a 2 anos, mas daqui a alguns minutos, estar salmodiando, estar saltando de alegria, glorificando a Deus, porque enquanto ouvias a sua palavra, Deus já estava te livrando do mal, já estava te livrando de pensamentos ruins, estava te livrando do desespero, da falta de perdão, estava te livrando dessa tristeza tão profunda que estava corroendo a sua alma. E aí o Senhor transforma em gratidão e louvor ao seu nome. Amém? E se você falar assim: mas minha irmã, isso não está acontecendo comigo. Então, se não está acontecendo, pode ter acontecido
ou não estamos livres de nada, porque somos assim, porque este mundo jaz no maligno. Então passamos momentos bons, mas também precisamos saber que passaremos por momentos ruins. E como será quando passarmos para momentos ruins? É sabermos que temos um Deus grande e que traz do desespero, dessa desesperança, se posso assim falar, em esperança, em paz, em alegria, em regozijo na alma, em gratidão eterna ao único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda gratidão, que é o Senhor, o Todo-Poderoso. Amém. Glórias a Deus. Então, rendo aqui a minha gratidão a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de, na abertura desse canal, estar levando não a minha voz, mas a sua voz, não a minha palavra, mas a sua palavra, a lugares que talvez eu nunca tenha condições de estar, mas o Senhor leva. Amém? E que eu possa, no decorrer da minha vida, enquanto o Senhor me der vida e saúde, que eu possa estar levando a sua palavra para edificação das vidas pelas quais Ele quer cuidar. Amém? Que Deus, em nome de Jesus, nos dê força, que o Senhor venha nos sustentar neste dia, que neste dia que comemoro com você, em gratidão a Ele, que você possa estar recebendo dEle conforto, esperança, paz, mais amor no seu coração e mais fé nele. Nunca perca a sua fé, não deixe que nada e ninguém tire essa fé que Ele faz brotar em nossos corações. Amém? Porque, afinal de contas, Ele é o autor da fé. Amém? Jesus Cristo, único e suficiente Salvador de nossas vidas. E se você que está aí ainda não reconhece esse amor de Deus e ainda não o reconhece como seu único e suficiente Salvador, que o faça agora, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Olha, muito obrigada a todos vocês que se inscreveram no canal. Muito obrigada. Eu me sinto honrada por Deus, por causa da sua vida. Amém? E toda essa honraria, ela não é mérito meu, mas ela é mérito do Senhor. Amém? Porque eu só falo porque o Senhor me permite, porque Ele me dá voz. Eu só estou de pé porque o Senhor tem me sustentado. Estou enxergando pela fé você que está aí do outro lado, porque o Senhor me dá visão para isso. Posso estar ouvindo a voz do Senhor na transmissão da sua palavra, porque Ele me dá condições de ouvir. Eu posso respirar, porque o Senhor coloca o seu respirar em mim. Eu posso estar me sentindo abençoada, com a minha alma repousada, se posso assim dizer, porque o Senhor coloca a sua fé, a sua esperança em mim. E eu quero dividir com você, não hoje, mas sempre. Eu posso ouvir um amém? Olha, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada por estar conosco até agora. Gratidão a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele fará, mesmo que eu não mereça. Mas Ele é Deus na minha vida. Ele é Deus na sua vida. Não abra mão dEle. E que você possa estar com as palavras do salmista, como está aqui no versículo 6. Andarei perante a face do Senhor na
terra dos viventes. Não abra as mãos de andar perante ao Senhor na terra dos viventes. E que podemos dar ao Senhor por tantos benefícios que Ele nos tem feito? O que podemos fazer é louvar o seu nome, louvar o nome de Deus, louvar o nome do Senhor Jesus, reconhecer que Ele é o único, digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Então, onde você estiver aí agora, que você esteja adorando ao nome do Senhor. Olha, que você possa estar curtindo, que você possa estar comentando. Seus comentários, eles são importantes, e que você possa estar compartilhando esta mensagem que não é minha, mas é do Senhor, e que você possa estar, se inscrevendo no canal. E se, quando esta mensagem for enviada para o YouTuber, se o YouTuber não souber o seu endereço, não se preocupe. Jesus sabe. Posso ouvir um amém? Forte abraço. Até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Se inscreva no canal.